Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos os irmãos que estão aqui. Passando aqui para deixar para os irmãos uma palavra hoje, né? Porque é muito bom, irmãos, nós termos, né, uma palavra de Deus no final dos nossos dias, do nosso dia, para tomarmos a decisão no dia seguinte. Isso é muito importante, irmãos, nós tomarmos a nossa decisão, uma oração e uma palavra de Deus para nós. Eu estou aqui, né, há poucos gravando as minhas lives e trazendo para os irmãos, né, algo do céu. E eu já fiz a minha oração aqui hoje. Estou aqui com o meu caderninho para mim anotar o nome das pessoas, né, para mim estar orando aqui na madrugada, para mim estar orando, né, durante o meu trajeto do dia. E esse caderninho, irmãos, eu vou estar levando comigo aonde eu for. Porque no momento do meu dia eu irei parar para me estar orando por você, pela sua causa. Eu já tenho aqui a causa da nossa irmã Sheila, que pediu uma resposta do Senhor. Então, você que precisa de uma resposta do Senhor e ainda não conseguiu tomar a sua decisão, eu quero falar com você hoje sobre crescimento. Irmã Rose, mas como assim crescimento? É o que eu sonho, é baseado naquilo que eu espero para minha vida. Irmã Rose, eu comecei um negócio e eu pensei que ia dar certo. Eu comecei achando que ia crescer o meu negócio. Mas, irmã Rose, o que eu esperava era muito mais. Mas, infelizmente, não estou vendo o crescimento. Hoje eu quero revelar o segredo para você ter sucesso. Hoje eu quero revelar, vindo direto dos céus, o segredo para você crescer. Irmã Rose, eu tenho a minha vida espiritual. Eu queria passar de um simples obreiro. Eu estou citando aqui, irmãos, eu vou citar várias diferença, né, de crescimento, né, de pessoas que querem crescer em outras áreas. Então, talvez você tá assim, irmã Rosa, o que eu queria mesmo era crescer espiritualmente, mas eu não consigo crescer. Não consigo. Irmã Rosa, o meu crescimento, eu queria crescer na minha vida sentimental. Eu queria viver mais em harmonia com o meu cônjuge. Porque, irmã Rose, quanto mais eu penso em crescer com o meu cônjuge, que a gente crescer financeiramente junto, da gente crescer... Oi, Júlio, boa noite. Tudo bem? Você é de onde, Júlio? Eu falo aqui de Pará de Minas, Minas Gerais, tá? Para os irmãos entenderem de onde que eu sou, tá, irmãos? Tô trazendo aqui uma palavra para os irmãos sobre crescimento. Eu já fiz a minha oração para entrar aqui, São Paulo, ó. Um abraço aí para todo o pessoal de São Paulo. A paz do Senhor Jesus, irmão Júlio. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Fala aqui para mim, Lourdes. Boa noite, Lourdes, também. Deus te abençoa. Ajudar eu a crescer. Em qual área, Júlio, você queria crescer? Prazer, irmã, também, irmã Lourdes. Fala aqui para mim de onde você é, irmã Lourdes. E em qual área você gostaria de crescer? Fala aqui para mim. Então, irmãos, voltando ao comentário que eu estava fazendo, né? Muitos irmãos têm vontade de crescer na sua vida espiritual. Com seu cônjuge, crescer financeiramente com seu cônjuge, outras pessoas só sentimental, Júlio, olha,
Muito bem, uma área sábia, porque primeiro edificamos a nossa casa. Se a nossa casa estiver uma casa bagunçada, estiver uma casa insatisfeita, nós não vamos conseguir. Nós não vamos, porque Deus, ele não vai colocar nada. Você já viu, irmão? Irmão, ore por mim, tenho que dirigir. Tenho carteira já há 3 anos, mas tenho medo. Ô, amada, você vai crescer. Vou colocar Lourdes aqui. Você vai crescer nessa carteira sua. E o irmão Júlio. Ô, irmão Júlio, vou deixar aqui para você. Você já viu, né? Você está certo, irmão, em querer crescer espiritualmente, sentimentalmente. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai colocar azeite em casa desarrumada, né? Se nós estiver bem com o nosso cônjuge, se nós estiver bem com o nosso, né, com nossa vida, com o nosso cônjuge, Deus vai olhar, ó lá, eles precisam agora de harmonia. Eles precisam agora de crescimento financeiro, né? Então, sentimental sozinho, irmão, não entendi. Se o irmão quer crescer sentimental, porque às vezes tem pessoas que está só, mas com um sentimento ruim. Aí ele precisa desenvolver esse sentimento, né? Então, irmãos, é assim, eu quero já deixar aqui para os irmãos um versículo na palavra de Deus que se encontra, que eu achei muito interessante para o nosso crescimento, irmãos. Depois eu vou falar para os irmãos onde é que eu cheguei e de onde é que eu saí. Assim que eu ler essa palavra, um versículo bem pequenininho para não cansar os irmãos, eu vou estar falando para os irmãos aqui. Olha, 1 Coríntios 3:6 está escrito assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ô, irmão, é forte demais. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque existe pessoas, irmãos, que pensam assim, ah, não, fui eu que fiz isso. Ah, não, eu que precisava colher. Ah, não, fui eu que plantei, eu tenho que estar em cima. Não, irmãos, não é assim. Às vezes, nós achamos que porque plantamos a glória é nossa. É como eu estar aqui e orar para um irmão, né? Outro dia eu orei para o irmão da irmã Luciana, que estava aqui comigo, que estava com sangramento forte. Eu orei e Deus estancou o sangramento. Mas fui eu, irmãos? Fui eu que fui lá e estanquei? Não, a glória é do Senhor. É Deus que deu ele o estancamento. Eu apenas orei, apenas pedi para Deus. Estava nas minhas mãos, irmãos. O estancamento dele, eu consegui ir lá? Não, irmãos. É algo sobrenatural do divino. Se eu não tiver ele, eu não vou conseguir orar por você. Eu não vou conseguir abrir minha boca e falar aqui com você. Mas para isso, eu preciso estar com ele, porque quem dá o crescimento e a glória é dele. Porque você começou o seu negócio. Porque você começou, mas você deixou de acreditar nele. Você acha que depende das tuas mãos. Você acha que depende de você. Mas depende dele. Eu vou contar a minha história de vida para os irmãos. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos que estão entrando na live agora. Quero que você deixe aqui o seu nome, irmãos. Eu vou lembrar os irmãos de deixar o nome dos irmãos para mim estar levando comigo esse livrinho, para no decorrer do meu dia eu estar orando por você, pelo seu crescimento. Isso vai ser amanhã, irmãos. Eu vou estar orando por você no final aqui, né? Deixe seu nome. No final, eu vou estar orando por você. Os irmãos, não é obrigado. Eu não estou aqui, irmãos, porque eu quero te pedir, te cobrar nada. Você não é obrigado a fazer nada aqui. Se você sentir no coração
de continuar e você sentir no coração, eu vou deixar meu nome para a irmã orar por mim. Eu vou estar orando por você. Você que quiser uma palavra também, eu vou estar tirando uma palavra para você. Então é isso, meus irmãos. Eu vou contar para os irmãos aqui a minha história de vida que eu tive. Eu, irmãos, fui uma pessoa que nasci no evangelho. Nasci no evangelho, minha avó, quando eu entendi por gente, minha avó já era cristã, minha mãe também, então eu fui para a igreja também, né? Junto com a minha mãe eu aprendi a caminhar para a igreja, a caminhar para o evangelho. Só que naquela época, irmãos, as pessoas, os líderes não tinham sabedoria para poder ensinar as pessoas que estavam começando, que estavam indo, que estavam aprendendo. Então, irmãos, eles achavam que era tudo na marra, né? Não tinha esse negócio, eu vou tratar por igual os membros, seja preto, seja branco, seja rico, seja bonito, né? Tô falando aqui, irmão, não, eles não tinham sabedoria, não tinha. Eu tô falando de onde eu vim. Então, irmãos, eu vi muitas pessoas crescer e eu não crescia. E aquilo me trouxe uma revolta muito grande. Aquilo me trouxe uma revolta, irmãos, a ponto de eu falar assim, eu não fico mais sendo crente. Porque ser crente é ser cuspido. Mas na realidade, eu tava assim, por um lado, a gente sabe que ser cristão, nós vamos passar pelo caminho de Jesus, nós vamos ser apedrejados, humilhados, mas eu não tinha estrutura de ensinamento para me aprender que eu precisava para me poder crescer. Então aquilo foi me trazendo uma revolta muito grande, irmãos. Porque eu não tinha condições financeiras de andar bem arrumada. Eu era uma criança que eu não tinha condições financeiras. Na minha época, irmãos, quando eu era criança, eu lembro que eu não tinha chinelo para poder ir para a igreja. Não tinha. Mas eu ia. E eu ia para a igreja. Porque minha mãe me levava. Eu ia, às vezes, descalço. Chegava em casa, a gente tinha que passar numa grama e era cheia de cupim, irmãos. E eu já, lá da igreja, eu já ficava pensando assim, meu Deus, enquanto tá aqui tá bom, mas no caminho da estrada eu tenho... Irmãos, eu acho que não existia medo, assim, de tanto medo de um bicho picar alguma coisa, eu acho que não existia. Mas existia um medo do cupim, é esse, né? Na verdade, o cupim é um bicho mesmo. Mas assim, animal venenoso, né? Eu já ficava pensando nos cupinhos, aqueles cupinhozinhos que gruda no pé. Mas, ô irmão, eu dormia, tinha dia que no outro dia eu ainda achava cupim no meu pé ainda. Porque eu chegava em casa cansada, a gente não tinha energia em casa. Porque se tivesse energia eu conseguia ver, irmãos, era uma lamparina. Era uma lamparina. Eu até falei que depois que eu tive energia na minha casa, a gente, né, descartou aquelas lamparinas. E eu falei que eu queria arrumar uma para me poder mostrar para minhas filhas, né, como que era a minha vida com a lamparina. Apagar todas as lâmpadas e acender somente aquela lamparina de óleo queimado dentro de casa. Porque é uma luz escura, né, irmãos? Quase não clareia nada. Quase não clareia. Então, assim, era desse jeito. Então, a minha vida antes, eu pensava que eu tinha sonhos. Eu queria crescer. Eu queria crescer. Mas na realidade, eu achava que crescer para mim era crescer o corpo, crescer fisicamente. Que depois que eu crescesse fisicamente, que eu iria arrumar uma enxada para mim, eu iria trabalhar na roça e eu ia plantar milho, porque na verdade eu comecei, passei a Jesus, irmã Cristiana, Deus te abençoe, amada, de onde você é? Conta aqui pra mim, eu sou de Pará de Minas, Minas Gerais. Então, eu achava que pra mim era assim, porque eu via as pessoas nascer, crescer assim, e
casar. Mato Grosso, ô paz do Senhor, irmãos do Mato Grosso, Deus abençoe, Deus te abençoe, minha irmã. E Cristiana, vou colocar seu nome aqui já, irmã. Comenta aí em qual área a irmã quer crescer. Para mim, vou colocar aqui. Para mim estar orando pela irmã durante o dia de amanhã. Então, irmãos, eu achava que era isso. Crescimento era isso. Crescer fisicamente, casar, ter a família, trabalhar na roça, plantar e plantar para comer. Eu achava que crescimento era a colheita da lavoura. A pessoa na época que colhia muito milho, eu achava, nossa, fulano tá bem, porque tem muito milho. Colheu muito paió de milho. Então, assim, eu achava que era isso, irmãos, crescer para mim. Mas, depois que eu fui vendo, que eu fui crescendo, e eu sempre tive uma fé, irmãos, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque a Bíblia fala que o grão de mostarda faz muito milagre. Então, eu acredito que a minha fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Então, irmãos, nessa determinada congregação que eu estava, eu comecei a ser uma pessoa bem humilhada. Uma pessoa não humilhada, mas discriminada. Porque humilhado é uma palavra que eu não considero uma pessoa humilhada, uma pessoa humilhada, uma palavra mal não, irmãos. Para mim, humilhado, ele vai ser exaltado. Mas uma pessoa discriminado, aí sim. Uma pessoa que sofre bullying, aí sim, irmãos, eu sofri bullying demais, irmãos. Se na minha época existisse processo por bullying, eu tava rica, milionária hoje. Porque era cara a cara, irmãos. E sabe, antigamente as crianças até passavam por isso, mas as crianças não tinham esse negócio de tanta depressão assim, né? A gente às vezes tinha uma estrutura mais forte. A gente era acostumado a levar as pancadas sem os pais, porque os pais estavam sempre na roça trabalhando. Então a gente tinha que suportar, porque outrora se a gente fosse reclamar, a gente tomava na cara também, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca reivindiquei ataques braçalmente, em palavras. Eu sempre fui uma pessoa que eu dava um jeitinho de sair fora sem atacar, sem acontecer o pior comigo. Então, irmãos, eu lembro que eu, nessa determinada congregação, vida financeira, irmã, vou anotar aqui. Nessa determinada congregação que eu tava, eu era uma pessoa que sofria muito bullying. Eu chegava na igreja, às vezes, não vou falar igreja, irmãos, porque igreja sou eu, é você que é a igreja. Eu chegava nessa denominação e às vezes eu não tô criticando o evangelho não, irmãos. Eu preparava um louvor, nunca conseguia louvar. Aí eu trazia o louvor e eu ministrava culto na minha casa para mim sozinha. Eu pegava o microfone do sabugo do milho, né? E aquilo ali eu fazia para mim sozinho o culto. E eu sempre fui crescendo espiritualmente assim. Então, às vezes, na minha casa, eu orava e pedia a Deus, o Senhor, a gente não tem um arroz hoje para almoçar. A gente não tem, pai, para jantar, porque era, às vezes, o anguzinho no almoço, ou a canjiquinha no almoço e o anguzinho na janta, né? Era uma favinha, uma coisa assim mais simples, porque a gente não tinha condições de comprar. Quando tinha uma mortandela em casa, era riqueza. Era fartura muito, porque meu pai era um homem doente e minha mãe trabalhava na roça para estar com ele, para cuidar de nós. Nunca nós morreu de fome e passou fome, mas necessidades. Nós passamos necessidade de calçar um chinelo, de ter um material escolar, de usar um perfume. Irmãos, eu passei necessidade até das coisas que não tinha como ficar sem.
E eu já passei necessidade. Não querendo ser muito aberta para as irmãs entendem o que eu tô falando. Então, às vezes, a gente não tinha condições de comprar o que a gente necessitava de usar, né? Porque não tinha condições mesmo. Então, a gente tinha que improvisar alguma coisa. Era desse jeito que era. Aí, irmãos, eu quero só resumir. E um dia eu quero vir dar o testemunho por completo aqui para os irmãos. Assim que Deus me abençoar com mais seguidores, irmãos, eu vou vir aqui contar meu testemunho para os irmãos. Os irmãos não é obrigado a me dar nada aqui por isso. Não é obrigado, irmãos. Vocês não são obrigados. Vocês estão aqui para aprender o evangelho, para aprender como crescer. Amém? Então, o que acontece? Eu sou nova aqui nas lives, tá, irmãos? Mas eu senti de ser uma pessoa transmissora do evangelho. Transmitir o evangelho para você. Então, o que acontece, irmãos? Eu tô falando de crescimento. De crescer. A minha mãe falava, continua no evangelho. Aí um dia a revolta. As mentiras de pessoas grandes, de nomes, as acusações entrou na minha cabeça. E quando eu ouvi uma acusação assim, você estava assim, assim. E eu falei, não estava. Não estava. E eu sabia que eu não estava. A certeza era grande. Na época, irmãos, as mocinhas não podiam conversar com os rapazinhos, né? Então, assim, às vezes a gente, né, eles chegavam e conversavam, não era igual hoje, que hoje você vê os colegas, os amigos, conversa, né, na escola, né, fazem duplas, não. A gente não podia conversar. Então, na minha época ainda não podia. Então, assim, aí teve uma vigília, aí na igreja, e alguém inventou, e eu tava até dormindo, irmão. E alguém inventou que eu tava conversando com alguém. Conversando, irmão. Não tinha esse negócio de rilia, não. Naquela época, não. Os pais de antigamente eram os pais, né? Quem passou por isso aí, irmãos? Comenta aí. Quem passou por esse estilo de vida? Então, irmãos, o que acontece? Eu não estava falando com esse mocinho. Só que a pessoa chegou até mim e falou assim, você estava falando com essa pessoa. Eu falei, mas quem te falou? Ele falou pra mim que era Deus. Aí eu falei, mas é assim, mas Deus mente? E aquilo me entrou no coração, irmãos, como uma facada. E eu não tinha amadurecimento para escutar uma coisa daquela. Mas eu sempre fui uma pessoa pensativa. Aí, quando o inimigo começou a trabalhar na minha mente, eu achava que a pessoa que estava no mundo estava mais feliz do que eu. Aí, quando foi um certo dia, eu enfrentei, né, a minha mãe, desobedeci e falei para minha mãe, eu não vou ser mais da igreja, não vou ser mais. E aí, eu me afastei mesmo. Ô, irmão, as coisas até tinham começado a melhorar para mim já, nos caminhos do Senhor. Porque aqui quem dá o crescimento é Deus. Está escrito aqui, ó. Em 1 Coríntios 3:6. Não adianta a pessoa achar que vai pro mundo e que as coisas vão melhorar, não. Porque eu tô aqui para te dar esse exemplo. Não melhora. Porque eu lembro que eu morava num lugar muito ruim. Não tinha luz, não tinha água dentro de casa. Não tinha condições de trabalhar. E aí a gente morava no terreno dos outros. Aí minha avó, a mãe do meu pai, tinha uma casinha. E aí a gente resolveu sair do terreno dos outros e ir para essa casinha. Aí lá a mamãe começou a criar frango, começou a criar porco. Então as coisas começaram a melhorar. Porque a única coisa que a gente tinha para comer no terreno dos outros, eu lembro que às vezes, irmãos, era uma... Nossa, é difícil até falar aqui para os irmãos. Às vezes o papai comprava uma cabeça de porco, uma carninha assim, irmãos.
e a gente não tinha geladeira, eu tinha que aprontar aquilo tudo de uma vez ou botar na fumaça. Ou um tocinzinho. Era assim. Hoje, pra mim, um tocinzinho, hoje eu compro, eu acho uma delícia, porque eu sou acostumada com isso, né? Então, irmãos, naquela época, aí eu ainda nos caminhos do Senhor, aí a gente mudou pra casa dessa minha avó, uma casinha de batido barro, irmãos. Batido barro, era um ranchinho mesmo, um ranchinho, aí tinha lá um quarto bem pequenininho, e nós nós somos 4 irmãs e um irmão. E minha mãe e meu pai nessa casinha. Então, minha mãe e meu pai botou a caminha deles no chamado. Botava na lata de banha, era verdade. Às vezes a gente, né, quando tinha um porquinho, alguém matava um porquinho, que a gente conseguia um pedacinho, botava lá na lata de banha. Era desse jeito, amada. Aí, o que acontece? Irmãos, aí as coisas tinham começado a melhorar pra mim. Começado a melhorar, né? Eu já estava alimentando direito. Só que aí eu comecei a andar muito para poder ir na igreja, que a gente mudou longe da igreja. Aí eu passei a caminhar 3 horas por dia para ir à igreja. Mesmo assim, eu ainda estava numa fé e ia nesse começo de melhora. Mas quando foi no dia em que eu resolvi que aconteceu esse algo comigo lá, que eu fui acusada disso, eu saí. Aí quando eu saí, irmãos, pensa no que aconteceu comigo. O inimigo me botou no mundo. E aí, irmãos, eu estava estudando. Eu já estava no 8º ano. No 8º ano. E no colégio também, irmãos, eu sofri muito bullying nas escolas, jogava... Enquanto eu estudava, eu tô resumindo para os irmãos, quando eu estudava nos grupos, eles jogavam lagarta em mim, eles faziam muito, às vezes eu inventava para a professora assim, ô professora, minha mãe pediu para me sair 5 minutinhos mais cedo, para mim ir, porque ela vai para casa da minha avó, só para não ir junto com as meninas da escola, para elas não me maltratar, porque... Do caminho da escola para minha casa, no terreno do meu avô, tinha uma árvore e ela dava umas lagartonas, era parecido com essa caneta aqui, ó, toda pintada. E aí, irmãos, elas pegavam essas lagartas no chão e jogavam em mim. Pai do Senhor, irmã Luana, Deus te abençoe, amada. E aí, irmãos, e aquilo me deixava muito mal. E isso aí, irmãos, ela se fazia desse jeito comigo. Quando eu não tomava às vezes a minha mãe cozinhava uma mandioca e aí dava a gente numa vasilhinha, né? Numa vasilhinha para poder levar para a escola. E a gente levava essa vasilhinha para a escola com essa mandioquinha. E às vezes alguém ainda tomava da gente. Era desse jeito. Jogava os cadernos da gente na poeira. Então, às vezes, para não brigar, não sofrer ataque, eu pedia para ver 5 minutinhos antes. E ali, irmãos, sem aguentar, eu chegava em casa quase sem fôlego, porque eu vinha correndo de lá da escola até na casa da minha mãe. E os pais, minha mãe nunca foi de brigar. Meu pai também nunca foi de enfrentar ninguém. Nunca foi. Então, assim, foi um sofrimento muito ruim. A gente tinha apelido na escola. Meu irmão tinha apelido, nunca chamaram nós pelo nome. Chamava nós pelo bullying. Irmãos, era terrível. Eu lembro que a gente ia pra escola, mas a gente sofria muito. Muito mesmo. Mas a minha mãe sempre insistiu. Vocês precisam ir pra vocês crescerem na vida. Por isso que eu tô falando pros irmãos hoje de crescimento. Porque a minha mãe, mesmo nós passando por isso, a minha mãe ainda falava pra nós, você vai... Pra vocês crescer na vida. Ô, irmãos, deixa eu só colocar essa live aqui no meu status, que eu esqueci. E tem umas pessoas que querem ver. Só um pouquinho aqui, irmãos. Deixa eu colocar. Nos status, pros irmãos verem. Já, pronto, irmãos, prontos. E aí a minha mãe, ela fazia desse jeito comigo, com nós. Ela sempre
ajudou a gente nessa questão. Vocês vai, porque o meu pai não sabia ler, irmãos. A minha mãe, ela teve a segunda série. Segunda série, aquela segunda série antiga. História de vida da minha mãe também é um testemunho muito lindo. Mas ela sempre forçou a gente, se vocês vão, né? Em nome de Jesus. Minha mãe sempre usou o nome de Jesus. E a gente ia, irmãos. E aí foi dando certo. Mesmo assim, eu lembro que uma vez foi 4 alunos que ganhou um presente na escola e eu fui uma deles. Eu fiquei tão feliz, irmãos. Era um estojinho de colocar lápis e borracha. Eu lembro desse estojinho. Minha mãe também ficou muito orgulhosa. E eram os caderninhos que a gente levava. Minha mãe, como a gente não tinha caneta, a gente escrevia lápis. Então, minha mãe apagava o que acabava, tudo, pra gente começar a escrever nele de novo, porque não tinha condições de comprar. Não tinha esse negócio de eu vou comprar material. Não tinha isso não, irmão. Eu não vivi isso. Então, irmãos, aí o que acontece? Tô falando do meu crescimento para servir de exemplo pros irmãos. Aí, nessa época que eu me afastei do Senhor, irmãos, eu me afastei do Senhor e eu fiquei cega. Conheci uma pessoa que me levou ao cúmulo de sofrimento, porque eu não estava preparada para conhecer ninguém. Uma adolescente de 14 anos, sem sabedoria, sem... Minha filha hoje está com 14 anos, irmãos. Minha filha hoje, eu vejo ela como uma criança. Uma criança indefesa. E assim fui eu. Conheci essa pessoa. Quando eu percebi, eu já tinha arrumado a minha primeira filha com 15 anos. Tive que sair da escola. Isso porque eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu me afastei da presença do Senhor. Aí com 16 anos eu fui morar com essa pessoa. Aí eu comecei a passar fome mesmo. Porque eu não tinha as coisas dentro de casa, não tinha dinheiro para comprar. E ele era uma pessoa, na época comigo, uma pessoa muito ruim, né? Tinha dinheiro, ele tinha, mas ele não comprava as coisas para dentro de casa assim, para falar assim, eu vou comprar para os meninos. Não. Eu tive a minha filha e meu pai sempre me ajudou. Mesmo meu pai doente, minha mãe foi eles que me ajudou. Eu não tive o prazer de comprar o enxoval da minha filha. Foi alguém que foi e terceirizou algumas pecinhas que era necessário e obrigado levar para o hospital. E aí, irmãos, eu afastada dos caminhos do Senhor no mundo e achando que a vida estava boa. Mas na realidade eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era a minha filha. Aí sempre eu frequentava a igreja e na fé, mas afastada dos caminhos do Senhor. Às vezes eu pedia alguma coisa por misericórdia, mas Deus me dava, mas eu sofria. Deus, ele me dava, sabe? Mas eu tinha que ralar. Eu lembro, irmãos, que eu trabalhei 2 anos ganhando R$200 por mês na cantina da escola. E eu andava 1 hora para poder ir com a minha menina enganchada aqui no pescoço, aqui, ó, subindo ladeira chapada acima, para ganhar R$250, 235. Está registrado em carteira, irmãos. Registrado em carteira. R$235 que eu ganhava nessa época. Eu já trabalhei, irmãos, 1 mês para ganhar R$60. 1 mês. Pensa para os irmãos ver. Mas eu sempre fui uma pessoa que aprendi que trabalhar era o passo para crescer. Eu pensava assim. Eu achava que era trabalhando, que era fazendo as coisas. Mas na verdade não é só trabalhar. É necessário trabalhar, sim. É necessário. Mas se não tiver Deus, não adianta fazer nada. Porque quem dá o crescimento está escrito aqui que é Deus. Se eu não tiver Deus, não adianta. Eu não vou conseguir. Eu posso ser boa, generosa, mas eu não vou conseguir. Então, irmãos, nessa época, isso foi acontecendo. Aí eu vivi mais ou menos uns 10 anos. Foi de 10 a 12 anos nessa vida. Tive minha outra filha afastada dos caminhos do Senhor. Aí, quando foi um dia, eu vim com essa pessoa morar em outra cidade.
Aí eu comecei a trabalhar. Ô, irmãos, eu tô resumindo, porque um dia eu vou vir contar tudo pros irmãos. Resumindo. Aí meu primeiro emprego nessa cidade que eu vim, foi, Deus até abriu a porta, porque eu ia na igreja, eu dizimava na igreja, eu ofertava, eu tinha fé, eu fazia voto, mas eu estava afastada dos caminhos do Senhor, não tinha renunciado, eu me considerava desviada. Eu andava mal vestida, né? Muito mal vestida, irmãos, e achava que estava linda, maravilhosa, porque a gente fica cega. Aí achava que ia ter valor, mas não tinha valor. Não tinha para ninguém, nem para mim mesmo. Porque aquilo que é exposto demais, irmãos, aquilo que é muito exposto é desvalorizado. Devemos ter valores, coisas preciosas fica mais escondido. Fica mais escondido, irmão. Nunca que você vai deixar um ouro na porta da sua casa. Você não vai deixar exposto na porta da sua casa. Vai estar trancado com chave e senha. E infelizmente, irmãos, a sensualidade, as mulheres estão cegas até mesmo dentro das igrejas, achando que estão lindo demais, mas na realidade, irmãos, estão vulgares, estão apostas, estão divulgando mercadorias, estão sem valores, mas com preços. É desse jeito. Tem preço. Preço de marca, de fatura de cartão de crédito, de dívida, mas não tem valor. Tem preço. Qualidade zero. Irmãs, e eu achava que... E eu, pra mim, irmãos, eu acho que é um dos fatores de não crescer, porque a Bíblia, ela condena a sensualidade. Ela condena. Então, irmãos, na triparia eu fui trabalhar. Pensa, irmãos, você puxar uma tripa explodindo no seu rosto. Fui. Trabalhei pro sustento Deus me deu. Mas eu tive que ralar. O outro emprego, no abatedouro. No abatedouro. E aí as coisas foi acontecendo. Aí um dia eu falei para Deus, Deus, eu vou voltar para os teus caminhos. Deus, eu preciso voltar para os seus caminhos. Aí eu virei para essa pessoa que eu vivia com ele e falei, como é que é? A gente não é casado, mas eu quero ir para a igreja e quero consertar a minha vida. Tô resumindo aqui para os irmãos. Ele falou assim, não pode ficar com a sua igreja, que eu vou ficar com a minha cerveja mesmo. Falei, tá certo. E essa pessoa achou que não. Falei, você não quer ir para a igreja comigo? Então tá, sofrer mais, porque eu não tinha prazer de receber minha mãe na minha casa. Porque se eu recebesse a minha mãe, eu tinha que pagar a conta de luz e o que ela comia na minha casa. Era desse jeito, irmãos. Eu não podia ajudar minha família, meus irmãos, né? Porque família, né? Como diz, quando a gente tem um relacionamento conjugal, família é o seu marido, a sua casa, os seus filhos. Entendeu, irmãos? Mas, né? É lindo, irmã Cristiana. Mas então, aí eu falei pra Deus, Deus, a partir de hoje eu vou voltar pros teus caminhos. E aí, irmãos, ele assustou. O que ele fez? Ele falou assim, não, a gente tá morando de aluguel, mas eu vou financiar uma casa. Pra ver se me segurava, porque eu já tava frequentando na igreja, mas eu já tinha tomado a minha decisão. E quando ele viu que eu ia perder, ele até foi na igreja, mas eu já tinha tomado a minha decisão. Vou criar minhas filhas, vou ajudar minha mãe. Minha mãe estava num fluxo de sangue, uma hemorragia, irmãos, que nada curava. Minha mãe precisava de tratamento. Minha mãe, ela ficou viúva com 37 anos, nunca casou. Hoje eu tenho 37 anos. Imagina eu hoje, tenho uma vida pra frente. Minha mãe era assim, minha mãe ficou viúva com 37 anos. Nunca conheceu outro homem e cuidou de nós. É verdade, irmã Cristiana, no sofrimento a gente volta sim para Deus. Então o que aconteceu, irmãs? Eu voltei para os caminhos do Senhor. Aí eu abri meus olhos, eu vi que
que luxo, eu vi que parede, eu vi que mansão, eu vi que casa, eu vi que isso não era melhor que Deus. Daí ele comprou uma casa e eu morei nessa casa 2 meses. Uma casa que eu nunca tive. Para quem morou num barraquinho de pau, de bambu. Pensa, irmãos. Morar numa casa com a cozinha toda de cerâmica, né? Aí eu falei, não, eu quero ir pra igreja e eu tomei a minha decisão. Aí um certo dia eu saí de dentro dessa casa e fui morar num porão, mas nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Aí daí, então, eu vou resumir aqui pros irmãos. Eu morando nesse porão, eu falei, Deus, eu tô aqui pagando aluguel nesse porão, pai. Não tem aonde dormir direito, né? Eu tinha levado uma tia dele comigo, né? Que tinha esquizofrenia. E para cuidar, porque eu nunca desamparei, não, irmãos. Aí, irmãos, depois eu pedi pra família poder ver quem pudesse tomar conta, porque eu precisava trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar, eu falei, Deus, eu preciso sair. Eu fui morar, irmão, num lugar muito assim, um lugar muito perigoso. Era praticamente uma boca mesmo, sabe? E era muito perigoso esse lugar. Eu falei, Deus, mas eu preciso que o Senhor me tire daqui pro centro. Porque só tirando eu daqui pro centro, pai, não vou precisar pagar passagem pra ir na rua resolver minhas coisas. E vai ser uma economia pra mim. Eu fui na loja, eu lembro que eu fui na Eletrozema, eu comprei uma geladeira, uma cama para minhas meninas dormir e uma máquina de lavar roupa. Eu comprei, irmão, para pagar, acho que foi 40 vezes no boleto, irmãos. Pensa, mas eu comprei. Foi um fogão, irmãos. Foi um fogão, uma geladeira e uma cama. Não foi máquina, não. Máquina eu vim ter, foi depois. Eu lavava minhas roupas no tanquinho mesmo. Aí, aqui, porque na roça era na mão, no Rio Grande. Eu tenho muitas histórias de vida para contar para os irmãos aqui, né? Mas à medida que eu for vindo, eu vou citando os exemplos e vai acontecendo. E aí, irmãos, Deus já me abençoou, já tive coragem. Aí do serviço que eu tava, eu comecei, eu de faxineira, me botaram no refeitório para trabalhar 12 por 36. Voltando para os caminhos do Senhor, o que aconteceu? Aí eu já ganhava o meu salário 12 por 36 e no dia seguinte já dava para me fazer um bico. Aí Deus foi me abençoando. E eu fui, Deus me abençoou. Um dia eu determinei, eu vou conseguir morar no centro. Aí fui nas imobiliárias, consegui alugar uma casinha no centro. Aí Deus, olha como que é Deus. Do lado da minha casa tinha uma loja de cortina, do outro lado era uma igreja. Olha para vocês verem como era Deus. E essa igreja só ficou lá durante o tempo que eu morei lá. O dia que eu saí de lá, a igreja foi embora. Aí de lá desse lugar, e sempre dizimando, sempre ofertando na casa do Senhor. Eu lembro que eu limpava essa igreja também, que eu morava lá do lado. E aí, irmãos, um dia eu falei, daqui agora eu só saio pra minha casa. Aí um certo dia, eu fui na imobiliária, me deu um repente, porque eu sou uma pessoa assim, irmão, me entra uma coisa e o Espírito Santo vem e me toma quando eu acho que não já consegui. E aí, irmãos, mas nos caminhos do Senhor. Eu fui na imobiliária, a moça falou assim, ó, você é mãe solteira, né? Eu falei, sou, tenho minhas 2 filhas, eu cuido das minhas 2 filhas sozinha. Aí eu falei assim, mas eu tenho um Deus que é o Deus, o Deus do impossível. Eu não estou só. E eu falei assim, porque eu falo, irmão, pode ser com o presidente, que eu vou falar do meu Deus, eu não estou só. Aí ela falou assim, nossa, mas aquelas casinhas populares, não desmerecido, irmãos. Mas eu não queria, era longe demais para mim. Um bairro muito deserto. Que tá saindo, você não tem interesse? Não, eu falei, não. Eu não tenho interesse, eu quero uma casa, um lugar onde eu vou criar minhas filhas em paz. Aí um dia, aí eu voltei pra casa, ela falou, tá bom. Mas é difícil aprovar. Mas, não, né, como você falou, né, que você serve um Deus do impossível. E oração. Eu lembro que o pastor da igreja começou um jejum de Daniel, 21 dias. E a minha filha, mãe, eu não quero ficar aqui no centro, eu quero voltar pro bairro onde a gente morava. Falei, tá certo, minha filha, Deus vai preparar, vamos fazer o jejum de Daniel.
Eu lembro que eu e ela começamos o jejum. Aí um dia eu lembro que eu tava lavando as vasilhas na piazinha lá que tinha lá. No fundo, era um fundo, irmãos, mas era o centro. Era um fundo de uma lanchonete, mas era o centro. E aí a moça da imobiliária me ligou. Oh, surgiu uma luzinha no fim do túnel. E eu imaginei eu lá no fim do túnel acendendo uma luzinha no escuro. E eu vi na minha mente. Ela falou, o senhor fulano de tal resolveu fazer uma promoção no apartamento dele, que era de 125 por 105, e a Caixa vai aprovar para você. Você pega o seu fundo de garantia, eu acho que a Caixa aprova. Vamos tentar, mas antes você tem que abrir uma conta na Caixa e tem que esperar 3 meses. Eu falei, amém. Comecei. Esperar 3 meses na Caixa. Aí quando foi no 3 meses, ela mandou eu levar a documentação, fui arrumando tudo. Irmãos, ela falou, hoje é dia da entrevista com o gerente da Caixa para ver se vai dar certo do financiamento para você. Aí eu sentei no banco, na hora que ele pegou um caderno e uma caneta, pegou o endereço, meu nome, não perguntou muita coisa, e ele fez isso aqui, irmãos, ó. Ele fez assim, ó, vamos pular disso aqui, vamos pular esses MM e vamos direto pro final. E ele fez assim, ó, pra mim assim, ó. Ele pulou de cá, ele pulou para não ter muita pergunta, muito questionamento. Pulou cá pro final e falou, o apartamento é seu. E eu falei, ô Glória! Cheguei em casa, contei pra minha filha. Minha filha, hoje nós não somos mais desamparadas de casa, consegui financiar o apartamento. Irmãos, aí o que acontece? Deus me abençoou com esse apartamento. Aí um dia eu tava lá nesse apartamento, mudamos pra lá, conheci o meu marido, fomos pra igreja, né? Vamos pra igreja, porque eu tava na igreja. Aí eu orei pra Deus, aí falei, ô Senhor, eu não quero financiar esse apartamento, ficar 60 anos pagando. Eu quero quitar meu apartamento, Senhor. Eu quero quitar ele, não sei como, mas eu vou quitar o meu apartamento. Um certo dia eu inventei não, porque eu faço uns chips de banana muito gostoso, irmãos. Depois eu vou trazer aqui para mostrar para os irmãos. E aí eu coloco um temperinho da Ajinomoto. Eu coloco esse temperinho da Ajinomoto. E aí, irmãos, eu fiz uma faculdade, eu fiz um curso tecnólogo de processos gericiais. Paguei 20 mil. Deus me deu uma habilitação. Enquanto isso, só resumindo para os irmãos, enquanto eu tava lá no mundo, eu falei, um dia eu vou provar para essas pessoas, eu vou tirar uma carteira e vou sair de casa, e vou andar, e vou fazer e virar. Entrei na autoescola, tomei 6 pau. Aí quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu voltei para a autoescola. Passei de primeira, e Deus me deu condições, deu uma chuva, um terremoto aqui na cidade, e eu recebi uma indenização de 10 mil, e comprei a minha moto, porque Deus me abençoou. E eu não reclamei da chuva nem do sol. Eu não reclamo, irmão. Aí o que acontece, irmãos? Isso aí eu tô contando porque é para os irmãos entenderem que para crescer precisa de Deus. O segredo já está sendo revelado. Se não tiver Deus, a gente dá murro em ponta de faca. A gente recebe um salário? Recebe. Mas é difícil a caminhada, a gente recebe mais tropeço, porque Deus facilitou a minha vida. Aí então, irmãos, o que acontece? Aí eu, fazendo esse chip, sai uma promoção na Ajinomoto, e eu fiz um cadastro, irmãos, nessa promoção. Um certo dia, isso foi 2025, 2023, fiz um culto de ação de graça na minha casa, e falei pro meu marido assim, olha, meu aniversário, vamos fazer um culto? Porque essa hora o meu marido quis criar uns bichinhos, aí ele falou, vamos alugar aqui e vamos procurar uma casa pra gente morar? Olha pra você ver. E eu já tava quitando o apartamento com o aluguel dele, mas eu não queria isso. Eu queria quitar ele. Já tava dando isso pra mim. Aí eu falei, amém, vamos.
Deus preparou essa casa para nós, uma casa boa. E eu tô lá, aí um dia, aí eu inventei fazer esse culto de ação de graça na minha casa. Aí falei assim, ó, e eu vou comprar uns negócios, que meu marido é baiano, e ele cozinha muito bem a feijoada da Bahia. Pai do Senhor, aí se tiver algum irmão da Bahia e ou que conhece a feijoada da Bahia, você faz uma feijoada para nós, eu vou estar trabalhando e eu compro as coisas e você faz. Ele, não, eu vou pagar. No caixa, a gente discutiu para pagar esse dia. Ele, eu vou pagar, é seu aniversário, eu vou pagar. Eu falei assim, não vai não, quem vai pagar sou eu e você só vai fazer para mim. Irmãos, aí, irmã Luana tá aqui e ela tá dizendo verdade. Ela sabe que tudo que eu tô falando aqui é verdade. Né, amada do Senhor? Irmãos, e o que acontece? Comprei esses negócios da feijoada para fazer essa feijoada. E peguei esse cupomzinho da Ajinomoto e cadastrei. Cheguei no meu serviço e cadastrei. Aí, irmãos, cadastrei esse cupomzinho. E o que acontece? Esse dia desse culto, irmãos, eu esperava 3, 4 pessoas. Mas a feijoada que eu fiz foi pouca, de tanta gente que foi cantor, irmão. E eu não esperava, foi tão assim, um negócio parecia. E eu, no outro dia eu falei assim pra Deus, meu Deus, mas eu não mereci um culto tão abençoado daquele. O cantor cantou as músicas, os louvor tudo voltado pro meu aniversário, a pregação, eles botaram a cadeira lá e eu sentei. Foi a coisa mais, eu senti a mulher mais honrada no mundo nesse dia. E eu não esperava melhor. Era esse dia. Quando foi no dia seguinte, Deus falou, eu também tenho um presente para você. Oi, irmãos. Quando eu abri a minha caixa de e-mail, eu recebi lá uma mensagem que eu tinha ganhado 100 mil reais, irmãos. 100 mil reais. E eu devia 86 mil do apartamento. 100 mil. Eu devia 86 mil que eu ia pagar até 60 anos. 86. Olhei o saldo de dívida, liguei pro meu marido, falei, ele, cuidado, pode ser golpe, porque os irmãos têm que ter cuidado, irmãos, com essas coisas. Eu falei, não é não pediu nada, não pediu R$1. Só pediu para me mandar a documentação para eles. Mandei, irmãos, eles pagou, até para me enviar essa documentação pro correio, eles pagou para ele. Irmãos, e o pastor da minha igreja tinha falado assim, nós estamos precisando pagar o forro da igreja, meu Deus. Eu não sei como vai ficar, porque o forro da igreja tá em 10 mil reais. E eu falei assim, meu Deus. E eu liguei pro pastor sem saber de nada, acho que uns 3 dias antes. E falei, em nome de Jesus, pastor, Deus vai prover esse dinheiro. Mas eu não sabia que era de mim, que a prova ia ser eu. Irmãos, no dia que eu recebi os 100 mil reais na minha conta, primeira coisa que eu fiz foi devolver os 10% para a igreja. O pastor quitou. A irmã tá aí dizendo, é verdade. Devolvi os 10%, irmão. Peguei os 90, fui lá, quitei os 86 que eu devia para a caixa e ainda ficou 4 mil para mim, irmãos. E ainda peguei esses 4 mil, arrumei a documentação, passei pro meu nome, aluguei ele um tempo. Aí a minha filha depois falou pra mim assim, ô mãe, eu tô querendo casar, mas eu acho que o aluguel é difícil. Porque eu canto com meu genro na igreja e ele louva. E aí eles precisavam consertar a vida deles, porque os namoros de hoje não é mais igual de antigamente. Aí eu falei pra minha filha assim, ô minha filha, é o aluguel que você tá preocupada pro seu casamento? E ela falou, mãe, porque eu acho que a gente não dá conta de pagar o aluguel e manter a casa. Eu falei assim, não, minha filha, você pode morar no meu apartamento. Mora lá, o tempo que você precisar, você pode morar lá. E hoje a minha filha mora lá, irmãos. Graças a Deus. Eu sou a mãe, sou a pessoa, a serva de Deus mais feliz do mundo. Mas enquanto eu não botei Deus, enquanto eu achei que eu não tinha que buscar a Deus, enquanto eu fiquei aí
batendo de frente com os irmãos da igreja, com os pastores da igreja, saindo por causa de conversinha, porque alguém me deixou de lado. Isso aí, irmão, Deus não agrada não. Porque está escrito aqui também, ó. Vou deixar aqui para os irmãos aqui, ó, a palavra. Antes, crescei na graça. Está escrito, irmãos, em 1 João, no capítulo, deixa eu ver o capítulo para os irmãos, 3, e no versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. E aí, irmãos, foi assim que aconteceu comigo. Dos meus empregos, sempre sobrando um troquinho para mim, sempre eu conseguia guardar um troquinho. Aí sabe o que é que aconteceu, irmãos? Do aluguel que nós tava pagando lá, meu marido falou assim, nós vamos comprar um lote e vamos construir uma casa. Eu falei, amém, glória a Deus. Deus preparou o lote, num bairro bom. E Deus preparou, ele vendeu o carro, ele vendeu o carro, eu tinha 30 mil. Ele vendeu o carro por 35 e a gente foi, orou a Deus, Jesus prepara o pedreiro, nós não temos condição para levantar e nós pular para dentro, Senhor, a casa. A gente fez uma estrutura, fez a base, fez tudo bonitinho, terminou o banheiro, cobriu, pulamos para dentro, estamos aqui, estamos em construção, né? Mas Deus preparou para nós estar aqui. A casa é grande, nós precisamos terminar, tá? Ainda com as paredes no bloco. Peraí, irmão, deixa eu só confirmar aqui a live aqui. Só um momentinho que eu vou terminar aqui para os irmãos. Pronto. E aí, irmãos, o que acontece? Ainda tá no bloco do lado de fora. Ainda tá no bloco do lado de fora. Aí, mas só que agora esses dias eu fiz uma cirurgia, nos últimos dias, irmãos, e aí eu precisei fazer essa cirurgia, então eu não aguentei ficar no trabalho que eu tava. Aí eu tive que sair do trabalho, né? Agora nos dias atuais, até isso Deus me abençoou. Só meu marido que tá trabalhando, mas graças a Deus não tá faltando nada dentro de casa pra gente, graças a Deus. Mas eu tô aqui orando a Deus e me recuperando, esperando no Senhor, porque eu pedi conta do trabalho, porque eu... Irmãos, vou ser sincera pra vocês, o INSS não paga a gente. É difícil. A gente entra, fica lá toda a vida, não consegue. E amém, irmã Luana, amém. Eu creio que não vai faltar nada mesmo, não. Em nome de Jesus. Então, irmãos, eu resolvi sair do trabalho. E a irmã tá dizendo aqui, ó, mesmo assim, vocês ainda ajudam quem precisa. Amém. Ô, irmã Luana, é porque Deus prova a gente no pouco também, amada. Deus, ele quer saber o nosso coração no pouco também, não é só no muito, né? Se a gente vai dividir lá 2 colheres de café, a gente vai poder falar assim, não, uma pra mim, outra pra você. Ô, amada, seja... Não precisa agradecer a mim, não. Agradeça a Deus, tá, amada? E tá ótimo, tá? Deus te abençoe. Tô com muitas saudades da irmã, orando a Deus para que a irmã volte, em nome de Jesus, em paz, né? Aí, irmãos, é assim. Aí, tô aqui. E aí, eu falei assim, Senhor, eu não vou ficar aqui de braço cruzado, não. Eu vou pregar o evangelho, Senhor. Eu vou abrir meu celular, eu não sei falar, não sei português direito, mas o céu sabe. E eu tô dizendo aqui que o segredo é Deus, irmãos. Busca Ele, que você vai longe, que você vai conseguir. Acredite, persevere. Não adianta só você ir pro trabalho, chegar cansada e não fazer nada para Deus, não, porque você vai sofrer para a vida inteira. Tô em casa, graças a Deus. Tem um teto em cima de mim, uma cama para me dormir, arroz para me comer, entendeu, irmãos? E estou aqui, tem o meu altarzinho de oração. Isso aqui, irmãos, é dentro do meu quarto. E aí é o banheirinho que está em construção, né? A gente terminou o banheiro geral e a gente não tem, né? Terminou de lá e aqui a gente ainda não terminou. É dentro do meu quarto. Eu vou fazer um quarto só
para ser o altar de oração. Mas por enquanto, aqui tá desativado ainda, mas tá limpinho, tá, irmãos? As paredes aqui tá no reboco, né? Mas tá limpinho, graças a Deus. Eu botei aqui umas mesinhas. E a gente é assim, irmãos, ó. Quem tá nos caminhos do Senhor, meu marido outro dia trouxe essa flor pra mim. E aí eu botei essa flor dentro desse copinho de água. E aí a flor morreu. A flor. A flor mesmo. Aí quando eu fui ver, tinha saído umas raízes. E agora já começou a nascer as folhas. Porque quem dá o crescimento é Deus. Eu botei só dentro do copo d'água. Só dentro do copo d'água. A única coisa que eu fiz foi botar aqui. Foi regar, foi colocar água. Foi o que Paulo disse aqui, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A gente é assim, irmãos. Se a gente estiver na presença do Senhor, a gente pode achar que vai morrer. Mas se Deus estiver conosco, surgem umas folhas brilhantes como essa aqui, ó. A raizinha tá aqui, ó. Lá no fundo, deixa eu afastar aqui para os irmãos ver. Olha aqui a raizinha. Tá aí. E a folhinha tá aqui. Então é assim, irmãos. Nós somos assim. Mas se nós tiver o crescimento de Deus, eu apenas botei aqui. Às vezes eu brinco com meu marido assim, ó. Aqui é os arranhão. Aqui é os arranhão. Aqui é quando eu quero, aí você fala assim, não. Aí ou então você quer, eu faço não. Aí a gente chega em aqui é o acordo. A gente chega num acordo, porque aqui é e a raiz é o amor. A raiz é o amor, irmãos. Porque devemos amar. Quem ama tem raiz, irmãos. Quem ama tem raiz. Por que Deus falou assim na palavra? No final do tempo, o amor de muitos esfriaria, porque não tem raiz. De muitos, mas eu sou os poucos que ainda têm raiz. Que têm raiz. Então é assim, irmãos. Eu vou orar para os irmãos. E, né, eu vou escrever aqui o nome da irmã Luana que entrou e a família dela. E você que ainda quiser deixar seu nome aqui para mim estar orando amanhã durante o meu dia, para você, pode deixar seu nome que eu vou anotar aqui para mim estar orando. Para Deus te iluminar, para você crescer. Em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, Cristina e família. Ah, Cristina, vou colocar sua família aqui também. Querido Deus, nessa noite, Pai, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Senhor, assim como o Senhor me abençoou, Pai, assim como eu me considero, Jesus, uma pessoa a nível sobre os teus pés, Pai, porque é o lugar mais alto que podemos achar que estamos. É dobrado aos teus pés, porque só de joelho aos teus pés alcançamos os milagres, como os milagres que o Senhor fez, Jesus. No passado, faz no presente e vai fazer no futuro. Eu entrego essa pessoa, Pai, que está necessitando de milagre na vida financeira, de milagre na vida sentimental, de milagre na vida espiritual, em nome de Jesus, de milagre na saúde, Pai. Senhor, essa pessoa que está necessitando que o Senhor faça um milagre na vida de alguém porque está nos vícios. Essa pessoa, Pai, que está necessitando de uma porta aberta. Essa pessoa, Deus, que já não sabe o que fazer. Que já não sabe mais nem aonde pedir o Senhor, nem como começar a pedir, porque é tanta necessidade, Pai, que já chegou o limite. E ela já está a ponto de... Ô, Lourdes, eu vou anotar seu nome aqui, amada. E ela já está a tempo de fazer uma besteira, já surgiu até pensamentos negativos. Oh, Deus, Tu és Deus de milagre, eu sei que Tu és. Ah, como eu sei que Tu és, Senhor. Pai, o Senhor disse que nós vivêssemos hoje, porque amanhã pertence a Ti. E eu sempre te disse, Pai, hoje, porque eu sei que se o Senhor voltar agora, eu não vou levar nada daqui. Mas eu sei que quando eu chegar na porta do céu, o Senhor vai
dizer para mim onde está seu fruto. Louco, se pedires a sua alma hoje, está escrito o que tu tens a oferecer. E eu estou aqui, Pai, não necessariamente só pedindo ao Senhor as bênçãos materiais para esse irmão, para essa irmã, mas a eternidade. Pedindo, Pai, a transformação espiritual para esse irmão e para essa irmã, para que a alma dela seja salva, porque, Pai, sofrer aqui Jesus, um sofrimento que achamos que está demais. Mas imagina o fogo do inferno, o sofrimento eterno, Pai, esse não tem controle, Pai. Não tem jeito de sair fora. Não tem como tirar a vida mais. Não tem como subir mais e não vai existir mais misericórdia quando estiver nesse dia, Deus. Ó, Jesus, por favor, Senhor, ajude essa pessoa porque eu sei que ela quer. Eu sei que ela quer, Pai, mudança. Não só, Pai, na vida material, mas principalmente na espiritual. Então, por isso que eu estou aqui, Deus. Ajude-nos, porque eu também necessito. Abençoe o meu marido, os nossos filhos. Abençoe, Jesus, a vida dessa pessoa, do cônjuge dela, dos filhos, família, dos parentes, Pai, dessa pessoa que ela entregou em suas mãos. Em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, nos ensine a caminhar em direção àquilo que o Senhor quer para nós. Ainda que nossa mente planeja, que nosso coração deseja, Pai, mas que prevaleça a Tua vontade em nossa vida. Não nos deixe, Pai, caminhar em direções perdidas. Pai, precisamos de conexão direta com o céu, porque às vezes o GPS nosso aqui da terra falha, nos bota em lugar perdido, errado, e aí perdemos tempo, mas necessitamos, Pai, do caminho certo, e o caminho certo estar na palavra, estar e acreditar, estar na palavra. Mas muitas das vezes, Pai, nós achamos que a facilidade está às vezes, Pai, na tecnologia e deixamos de olhar direito a palavra. Jesus nos ajude, por favor, Pai. Nos dê uma boa noite, um amanhecer de paz amanhã. Jesus, cheio de surpresas celestiais para nós. Dá força a essa pessoa para te buscar, para orar na madrugada. Dá força a essa pessoa, Pai, para poder consagrar. Nos dá força, porque eu também necessito da força do Senhor. E fé, porque precisamos do tamanho do grão de mostarda. Mas precisamos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Eu quero agradecer aqui as pessoas que me seguiram, né? Ô, irmãos, eu falo me seguir não, mas que conectou a mim. Porque vocês têm que seguir é Jesus. Que conectou aí, que passaram a conectar aí comigo para estar prudente das novas lives, né? Mas vocês têm que seguir mesmo é Jesus, tá, irmãos? Eu estou aqui, né? Os irmãos que contataram comigo aqui, passaram a contatar, né, comigo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Mas sigam Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Oh, amada, obrigada aí pelas rosas que você me mandou. Deus te abençoe muito mesmo, tá? Irmã Luana, obrigada. Deus lhe pague, tá, irmã? Deus abençoe. E só da irmã estar aqui me ouvindo, para mim já é um presente muito grande. Ouvindo o Senhor, ouvindo Deus falar com você. Não tem presente maior, irmão, do que a sua presença aí me ouvindo. Não existe presente maior do que estar aqui. Por isso que eu não peço seguidor, irmãos. Eu peço que Deus mande ouvintes para ouvir a live. Isso que eu peço para Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus até amanhã. Amanhã estarei aqui de volta. Não percam. Em nome de Jesus. Amém?